Vamos falar hoje sobre depressão. Depressão tem sido aí o mal do século, né? Uns falam que a depressão começa também na ansiedade. Muito acelerado, sem ter tempo para si, para resolver a saúde mental, né? E poder refletir sobre o que está acontecendo. E a depressão, ontem mesmo aqui eu vi uma senhora que tinha muita saúde e o pai dela morreu e ela tinha um filho. Esse filho casou e ficou somente com o pai dela em casa. E ela passou a sofrer da síndrome do ninho vazio. O filho dela saiu, só que ela no ato não sofreu tanto, porque ainda tinha o pai dela, e o pai dela já estava com 70 anos, então ela só sublimou, tirou a dor daquilo que saiu, que é o filho, o único filho, casou, foi embora, né? E quase não vai à casa dela, e ela passou a cuidar do pai, como uma criança, né? E supriu a dor do coração dela, só que o pai dela veio a falecer. E isso foi em 2015. 2015, ela falando comigo. Em 2025 nós estamos. 10 anos de depressão. Aquilo me assustou, porque aquela mulher, ela vinha aqui na loja e fazia alguns trabalhos comigo, e também quando eu tinha uma locadora, ela vinha alugar filmes comigo. Quando eu a vi, ela estava com o dente todo podre e assim, de cortar o coração, e estava com pele e osso, né? Bem desnutrida, mal, e aquilo me chamou muita atenção. Eu passei o meu contato para ela, ela vai entrar em contato. Se não entrar, eu vou ter que ver como é que eu faço. Vai ser uma outra história. A grande questão aqui é que eu coloquei depressão e ressignificação. A depressão é algo que a gente nunca imagina que vai acontecer conosco, mas comigo já aconteceu 2 vezes. Uma aos 19 anos e uma aos 29 anos. E o que é engraçado é que as 2 que aconteceram comigo foram por carência afetiva. Ou seja, eu namorando com a menina, ela me largou e eu caí em depressão. E nessa primeira depressão, eu fiquei muito mal, e aí eu trabalhando aqui na loja, na época era locadora, entra-se uma senhora para entregar os filmes do filho dela, e aí entrou, e ela olhou para mim e viu que eu estava muito mal, trabalhando e tal, e ela falou assim: você passou por algo muito difícil, por que você está assim? E foi embora. Aquilo entrou no meu coração, eu ressignifiquei, né? Trouxe à minha mente um alívio. E realmente eu tinha passado pela morte do meu pai. Eu falei: por que eu vou ficar mal por essa menina? E ali voltei à vida praticamente, porque eu estava morrendo, né? Estava vegetando, aliás, não estava vivendo. Ok, passado o tempo, com 29 anos, veio outra depressão, e da mesma forma. Uma menina me largou do nada, e aí eu fiquei mal, depressivo, né? E nessa segunda, aí que veio a minha conversão, mas isso é uma outra história. E para ganhar tempo aqui, 2 depressões. E eu fiquei analisando nessas 2 depressões que eu passei para tentar ajudar a vocês, a mim, a nós, de alguma forma. A depressão, ela pode estar nos enganando, o cérebro pode estar nos enganando na situação. Às vezes tu culpa teu marido ou tua esposa que te traiu e cai na depressão. Às vezes você culpa que uma pessoa morreu e você fica na depressão. Ou um trabalho, qualquer circunstância difícil que a sua mente tenha petrificado na tua mente, engessado a sua mente para pensar daquela forma. Só que por que eu coloquei depressão e ressignificação? Porque a depressão é uma baixa pressão interna de vida, de dopamina, neurotransmissor que é baixa, serotonina. Então, quando você está nessa depressão, a sua mente vai fazer com que o seu cérebro ele fique enrijecido, ele fica acolhido.
sendo que o teu cérebro, ele precisa saber que precisa de uma neuroplasticidade. Só que aí o teu cérebro fica assim, ó, todo engessado, sem saber qual direção tomar, porque tem várias direções, e aí não tem aquele foco que tinha antes de vida. E o que você precisa, como eu preciso, é de uma neuroplasticidade. Mas como eu vou ter uma neuroplasticidade se eu coloquei meu cérebro todo enrijecido, pensando somente de uma forma? E aí precisa ressignificar com a neuroplasticidade. O que seria isso, Alex? Neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de reorganizar com habilidades neuronais aquilo que vai ampliar a sua mente. Por exemplo, eu, em dado momento, tive que tomar remédio para pressão e eu fiquei chateado. Senhor, por quê? Senhor, eu sou cristão e tal, todas aquelas coisas que vem na mente humana. E aí eu parei para analisar, mas me veio uma neuroplasticidade falando assim, ó, a mudança de pensamento, a ressignificação, falando assim, por que você está reclamando? Por que você não agradece ao Senhor por ter dado inteligência aos homens, por dar inteligência a eles e fazer o remédio para prolongar os seus dias e você poder viver bem? Aí eu parei, é verdade. Então a depressão, ela engana o nosso cérebro, enrijecendo para uma situação que te traz, naquele momento, uma dor, um sofrimento, de procrastinar, de ficar parado, vegetando e não prosseguindo a sua vida. Uma situação, como eu falei, alguém te traiu, alguém fez algo mal para você e você coloca aquilo como algo. Só que, para analisar melhor isso, havia algo mais profundo na depressão quando foi comigo, que pode ser o teu caso. Carências afetivas, porque eu fiquei mal e depressivo por dois relacionamentos que eu tive. Então eu vi que ali era uma carência afetiva de pai e mãe, porque eu fui criado de pais separados. Só que em outras situações, várias situações, você vai ter que se perceber e fazer uma autoanálise, 2 Coríntios 13:5, que diz: examine-se, pois, a si. E você fazendo isso vai haver um insight, uma luz dentro de você, para ver se realmente é esse caminho que o seu cérebro está te levando. O caminho da morte, o caminho mau, o caminho que enrijeceu, te deixou apequenado e não deixou, ou apequenada no geral. Então, o que precisamos fazer é compreender. Eu compreendi que eram essas carências afetivas de abandono dos meus pais, porque foram separados, e eu compreendi que Deus me fez para ser mais que vencedor. E como haver essa neuroplasticidade? Você está falando de depressão em poucos minutos, Alex. Vou te mostrar aqui. Vamos fazer o seguinte: comenta. Lá nos comentários, eu oro por você, eu vou entrar em contato, mas vou te dar uma neuroplasticidade dentro da palavra de Deus, que é o Salmo 103, versículo 1 ao 22. Talvez não leia tudo para não ficar tão extenso, mas olha o que fala a neuroplasticidade dentro desse capítulo e versículo, porque nossa mente só está negativa. Mas olha o que o salmista fala no Salmo 103, fala assim, ó: bendize a minha alma o Senhor, e tudo que é em mim bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma o Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia, que farta a tua boca de bem e de sorte, que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, fez conhecidos seus caminhos a Moisés e seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre reterá sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, afasta de nós as nossas transgressões.
Assim como o Pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-te que somos pó. Quanto ao homem, seus dias são como erva, e como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança, sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, o seu reino domina sobre tudo. Bendize a minha alma, o Senhor, todos os seus anjos, que vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Bendize a minha alma, ó Senhor, e todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais sua vontade. Bendize ao Senhor todas as suas obras em todo lugar do seu domínio. Perceba que ele fala: bendize a minha alma ao Senhor. Alma ali é mente. Bendize a minha mente ao Senhor, que muda, que ressignifica a minha mente, a tirar daquilo que eu coloquei como uma pedra, mas que ele pode ressignificar, trazendo uma neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? É você tirar o seu cérebro de um estado petrificado, engessado, enrijecido, para uma neuroplasticidade, onde você vai olhar para a esquerda, para a direita, você vai olhar para vários lugares, porque o Senhor é a sua força. O Senhor, Ele pode tirar dessa situação, fazendo com que você não fique mais prostrado, assim como eu fiquei, e numa experiência sobrenatural, Deus me tirou da cama, Deus me tirou. Houve uma neuroplasticidade ali de agradecer a Deus, vai fazer com que os seus neurônios que foram construídos no seu hipocampo, no seu inconsciente durante vários anos de depressão, não há mais, porque hoje chega a ressignificação na sua vida. É o que eu profetizo em minha vida e em nossas vidas, para nos tirar daquilo que nós mesmos, não Deus, ou situações que vieram à nossa vida, e nós olhamos e fomos petrificando na nossa consciência para o nosso inconsciente, e ali petrificando nosso coração para ouvir a palavra de Deus, mas que essa palavra entre no teu coração e te tire da cama ou de qualquer lugar que tem que ficar, porque Deus, no nome de Jesus, que é o Filho, o amado, aquele que morreu por vós, o sangue dele foi derramado sobre essa terra pela nossa vida, para que nós não venhamos a viver assim. Porque como ontem eu vi uma pessoa que tinha saúde e entrar nessa loja definhando mal, é muito ruim, é chocante, mas Deus não tem isso para a nossa vida. Somos nós que entregamos a nossa mente às situações, e aí, quando vamos ver, achamos que não podemos ficar depressivo, mas quando bate a nossa porta, bate um desespero e não temos a plasticidade necessária para reorganizar com a capacidade cognitiva que Deus nos deu. Nós temos para reinar. Se essa palavra te agradou e você gostou, ou que possa enviar para alguém que esteja nessa situação, para que juntos venhamos a propagar o Evangelho. Chame Jesus para a tua vida, que assim seja. Comenta, compartilha, dá o like, em nome de Jesus, e juntos propagaremos o Evangelho. Amém.